Olá você que me ouve e não me vê. Em 1996, a Game Freak lançou o primeiro jogo de Pokémon para Game Boy. Atualmente, são mais de 70 títulos lançados para as mais diversas plataformas criadas pela Nintendo, mas também celulares, como o grande Pokémon GO. Aliás, eu já registro logo aqui na abertura que o PokéGo ainda existe e é muito grande. Não é porque você deixou de jogar que ele deixou de existir. Passados 25 anos e caminhando para uma nova geração, acho que é a nona, muito tem sido debatido se a criação de novos Pokémon já deu o que tinha que dar. E esses dias eu estava assistindo o Casimiro e ele reagiu ao trailer dos novos jogos que vão sair no fim desse ano, Scarlet e Violet. E aí, baseado nas críticas dele, eu resolvi criar esse episódio deixando logo de cara uma questão para vocês. Ainda dá para gostar de Pokémon? Eu sou o Thiago Paulo, começando mais um vídeo sem imagem, e hoje você não vai ouvir. Se a jornada é longa, a gente aguenta, pois eu sei que tem mais de 150. Vídeo sem imagem. Sendo bem sincero com vocês, eu ainda não sei a resposta para a pergunta título desse episódio, porque são muitas coisas a serem consideradas. Então eu vou tentar chegar a uma resposta enquanto o episódio vai sendo desenvolvido. E nesse caso, a resposta é para mim mesmo, porque eu não vou ficar cagando regra do que cada um deve ou não gostar, até porque é uma questão de nostalgia, de infância e tudo mais. E isto posto, vamos que vamos. No caso do Casimiro, logo no início do corte, ele começa a ver o trailer e solta as seguintes aspas fortes. Isso sobre a nova geração. Já existe um Pokémon pato famoso, que é o Psyduck. É um gato? É um gato. Isso aqui é sacanagem, pô. Isso aqui nem parece Pokémon, parece Digimon. Isso se referindo ao inicial de fogo, o Fuecoco. E é aí que eu começo a torcer o nariz com os comentários que geralmente eu vejo ou leio sobre Pokémon na internet. Reclamam dos Pokémon que são animais, reclamam dos que não se parecem com animais que a gente conhece. Não pode Pokémon objeto, e não pode ter Pokémon que são parecidos, tipo mais de um que se pareça com um porco, por exemplo. Aí a situação fica bem difícil, porque o universo ficaria limitado a meia dúzia de criaturas e não teria variação nenhuma. E por outro lado, eu acabo concordando que não precisava de mais de 900 Pokémon. Uma hora realmente fica difícil inventar. Já deu pra perceber que vai ser difícil chegar no consenso sobre isso tudo, né? Seguindo com o Casimiro, ele resolve avaliar todas as gerações de Pokémon um por um. O que foi divertido, deu até pra lembrar de alguns que eu nem lembrava que existiam. E surpreendendo 0 pessoas, ele prefere a primeira geração. E ó, uma pausa rápida aqui. Sabia que existe um nome para quem prefere a primeira geração? Essa é uma discussão antiga entre os fervorosos de Pokémon que, sinceramente, passaram dos limites ao criar um termo para taxar os outros. Mas vamos lá, são os Gen 1er. Quem gosta só dos 150 primeiros são Gen 1er. Ai, eu sinto que tá saindo fumaça da minha cabeça gravando esse episódio. Por que eu tô fazendo isso comigo mesmo? Ah, é difícil. É difícil de defender certas coisas, e é por essas e outras que eu fico aqui na dúvida se ainda dá pra gostar de Pokémon. Sabe quando a fanbase estraga as coisas? Mas, voltando de novo, o Kazé foi avaliando os Pokémon, e eu concordei com muitas das críticas feitas em relação às gerações mais atuais. E caso você queira ver detalhes, é só assistir o corte no YouTube com 35 minutos, procura lá no canal do Kazé. O que me pega, como eu falei agora há pouco, é que se não pode animal, não pode objeto, não pode coisa estranha, por que gostar da primeira geração? Porque, ó, entre os 150 tem tartaruga, borboleta, abelha, rato, cobra, Porco-espinho, raposa, morcego, caranguejo, gato, pato, cachorro, polvo, cavalo, foca, canguru, cavalo marinho, estrela do mar, louva-a-Deus, touro, peixe. e barata. Ufa, só de bicho. Aí você soma planta, pedra, imã, gosma, concha, pokebola, coqueiro, mímico, etc. Se pode pato na Gen 1, por que não pode nas outras? Se pode Pokémon em forma de Pokébola, por que não pode em forma de candelabro? Se pode Geodude, por que não pode Vanillite? E não, eu não tô levando a sério demais. Eu não vou entrar em questões morais, de hipocrisia ou coisa do gênero. Na real, eu me divirto com esse rolê de gostar ou desgostar das gerações, porque isso é questão individual, cada um sabe que tipo de design pega mais no coração, e cada geração acabou crescendo ali com uma geração vigente. E eu realmente acho que já tá bom de Pokémon. Dá pra ficar um tempo sem novidade na Pokédex. O próprio Pokémon GO praticamente só mostra Gen 1 até hoje, então dá sim pra segurar as pontas. Sem contar que não tem problema nenhum em gostar da Gen 1, porque é a primeira, pô. A que a maioria das pessoas acompanhou em TV aberta, foi o primeiro contato, tem toda uma questão afetiva, nostálgica, então tá tudo certo. E quem enche o saco de quem não gosta das outras é otário.
Porra, pelo amor de Deus, vão viver a vida, deixa cada um palpitar no que quiser. É só um jogo. Opinião nenhuma vai ou deveria mudar o que você sente em relação a isso. E eu espero nem me contradizer muito aqui, mas se acontecer, tudo bem, é natural, faz parte. Passado o momento das gerações, agora eu quero focar num ponto que realmente me faz questionar se ainda dá pra gostar de Pokémon. Os jogos. E nesse caso eu não vou sequer encostar no TCG, porque as cartas seguem firmes até hoje e tem dado muito certo, é perfeito. Eu vou comentar só os jogos para consoles Nintendo, os mobiles vão ficar de fora. A franquia Pokémon nos consoles não evoluiu muita coisa, né? Convenhamos. As primeiras gerações eram totalmente compreensíveis, até porque existia uma limitação não só gráfica, mas também de tamanho de jogo, tamanho de tela, recurso de hardware. E os primeiros jogos eles são excelentes, considerando que era entregue em relação à tecnologia da época. E a Game Freak, em conjunto com a Nintendo, sempre apostaram em gadgets que complementavam a experiência dos jogos, o que até hoje outras franquias sequer ousam tentar. Desde cabo para transferência de Pokémon entre usuários, até a mais recente Pokébola, que pode ser usada como controle no Nintendo Switch. E aí acaba surgindo mais uma contradição. Inovações incríveis, por um lado, e falta de novidade, por outro. Já faz uns bons anos que os consoles aguentam gráficos muito melhores, mas ainda assim, insistem em manter um design de personagem e de cenário muito abaixo do que poderiam, é coisa de PlayStation 1. E ó que o PlayStation 1 foi lançado em 1994, é inaceitável. Assim como é inaceitável eu querer justificar os gráficos com o fato de que é um jogo com classificação para acima de 7 anos de idade. Só porque criança pode jogar tem que ser feio? Até Animal Crossing possui uma estética melhor trabalhada. Qualquer desenho animado para criança recém-nascida são melhores. Não tem desculpa. É relaxo. Relaxo da Game Freak em não querer fazer algo que seja bonito, que dê gosto de jogar. E isso é feito por quê? Porque sabe que vai vender que nem água, que fã de Pokémon compra qualquer coisa. Não é à toa que Pokémon é uma franquia maior que Marvel e Star Wars. Sabia dessa? Mais uma informação aqui, hein? Maior que Marvel e Star Wars. Então falta de dinheiro para desenvolver jogo melhor, com certeza não é. Para vocês terem uma ideia, chegou ao ponto do produtor-diretor, que foi cofundador da Game Freak, o Junichi Masuda, dizer que, abre aspas, é um jogo que demanda muito de nós e por isso espero que as pessoas não criem enormes expectativas. Ah, porra, o que é isso, cara? O que é isso? Não criem expectativas. E olha que isso foi falado em 2017. Por que eu tô falando aqui só sobre estética? Porque é o que grita toda vez que eu abro um trailer de qualquer jogo recente de Pokémon. Texturas horrorosas, preguiçosas, mal feitas. E aí nem adianta pontuar no vídeo que as imagens não refletem o jogo real, porque quando o jogo é lançado, mal dá pra perceber a diferença, continua ruim. Quanto aos enredos, não tem muito que aprofundar, porque além de não ter jogado todos os jogos, eu consigo entender a linha que é seguida ali. Muitas franquias realmente seguem os mesmos plots, tipo salvar a princesa, vencer uma guerra, matar 99 inimigos. Então esse pano eu até consigo passar com mais tranquilidade para Pokémon Company, Nintendo e Game Freak. Ainda esse ano de 2022, caso você esteja ouvindo no futuro, foi lançado o Pokémon Legends Arceus. Uma grande promessa, um jogo de mundo aberto, com nova mecânica de captura, bem parecido com o Zelda Breath of the Wild, então jogou uma expectativa do cacete. E de certa forma, entregou. A nova jogabilidade dá um outro gás pros fãs ou pros jogadores mais casuais tipo eu. De verdade, eu gostei demais de explorar os mapas, contemplar o mundo aberto, poder desapegar das missões e só caminhar por aí. Apesar de ter bugs e não ser a coisa mais linda do mundo e tal. Mas comparando com os jogos anteriores, é um puto avanço. Tanto que tem nota 83 no Metacritic. Não é o jogo mais bem avaliado, mas é o melhor Pokémon do Nintendo Switch. E detalhe, não foi dirigido pelo Masuda, olha só. Aí vem o Pokémon Scarlet e Violet, que eu mencionei lá no início. Calma, cara, você aumentou até aqui. Você vai ficar até o fim, não derruba minha retenção, não falta muito pra acabar, a gente vai chegando numa conclusão. Enfim, aí vem Pokémon Scarlet e Violet que eu mencionei lá no início, que também vão sair esse ano. O que a gente esperava era que fosse tão interessante quanto Arceus, certo? Mas não, o jogo segue com os gráficos impossíveis de defender e com downgrade de jogabilidade, o que é bizarro. Em Arceus, você pode capturar um Pokémon apenas jogando a Pokébola, sem precisar batalhar com todos eles, aquela ladainha de transação e o caramba que sempre rola. É se aproximar e capturar. Dá pra jogar fruta, item, pra distrair o Pokémon. É toda uma nova maneira de interagir com a natureza,
ainda mantendo a jogabilidade clássica, digamos assim, porque alguns escapam da Pokébola e aí você realmente precisa batalhar com ele para capturar. Ou seja, em Arceus houve uma evolução, uma melhora na jogabilidade, tornando o jogo mais dinâmico e mais real, se é que dá pra dizer isso. Aparentemente, em Scarlet Violet, volta para a mecânica antiga, em que precisa lutar com todo Pokémon que aparece no caminho, sem a possibilidade de jogar itens ou coisas do tipo. Em Arceus, as batalhas são mais dinâmicas, dá para rotacionar a câmera, os Pokémon de fato vão para cima um do outro. Já nos novos jogos, nada disso. Só aqueles efeitinhos sem sair do lugar, é um baita regresso, igualando aos jogos antigos novamente. Jogar as franquias clássicas atualmente é como jogar algo lançado há 20 anos atrás. Não faz sentido. Qual a lógica em lançar um jogo bonito, diferente e de certa forma moderno, bem entre aspas, e logo em seguida voltar atrás e fazer o que sempre fez, extremamente preguiçoso, se não for para fazer os fãs de idiota? E o fã brasileiro ainda é duplamente idiota, porque tem que ficar implorando no Twitter para ter o jogo legendado ou dublado em português e ser totalmente ignorado pela Nintendo, pela Pokémon Company e pela Game Freak. Gostar de Pokémon atualmente é fazer parte de um relacionamento extremamente abusivo. O Luba tem uma frase que ele repete quase sempre que ele fala sobre Pokémon, que é: eu tenho mais respeito por Pokémon do que tenho por mim mesmo. Vou repetir. Eu tenho mais respeito por Pokémon do que tenho por mim mesmo. E isso é uma grande verdade. O fã ama demais Pokémon. É um universo tão cativante que não importa se cagam pro mercado brasileiro, se fazem os jogos de qualquer jeito, ou se cobram R$ 300 por um remake feito nas coxas. O fã quer pertencer, ele quer ter, ele quer jogar, ele quer completar a nova Pokédex. Porque independente de qualquer coisa, Pokémon é uma comunidade. Independente se você joga no TCG, no console ou no celular, todos os jogos, sem exceção, estimulam a interação, seja para troca de Pokémon, para formar grupo de batalha, para duelar nas cartas e etc. E a parte mais difícil de estar em uma relação tóxica é se dar conta de que está numa relação tóxica e a partir disso se resolver. Ainda vale a pena gostar, fazer parte, correr atrás de quem não liga. E você, que tá ouvindo agora, pode até estar pensando que é drama, que já passamos da idade. E pode até ser, porque crescer é um fator determinante para olhar a franquia com olhos mais críticos. Mas cada um tem as suas paixões, não julga. Há quem passa raiva com LOL, com álbum de figurinha, com coleção de Melissa, adquirindo tecnologia, colecionando carro de luxo. Todo mundo tem alguma coisa que se apega e vê algum tipo de valor que as outras pessoas não veem. E tá tudo certo com isso. Então, finalmente respondendo a pergunta inicial, se ainda dá pra gostar de Pokémon e tal, eu diria que dá. Dá sim. Lá no fundo, eu acredito que um dia a coisa vai acontecer de verdade, caminhando com a atualidade, sem ter que ficar elogiando com ressalvas. Como muita coisa na vida, o que se estraga são as pessoas. Certamente você já foi a algum lugar ou trabalhou em alguma empresa que era incrível como ideia, como estrutura, como ambiente, mas as pessoas tornavam o clima pesado, tóxico, tirava toda a sua vontade de estar ali. Enquanto o Pokémon não vai para as mãos certas, eu sigo acompanhando, sem envolvimento direto, no caso, gastando dinheiro. A relação abusiva foi rompida da minha parte, mas de alguma forma o respeito continua. Ainda dá para conviver de vez em quando. Esse é um episódio disfarçado para falar sobre amar a si mesmo? Não. Mas a frase do Luba reflete demais a base de fãs de Pokémon e é para se pensar no quanto de energia e dinheiro a gente dedica a algo medíocre. Em como conseguir melhorias se continuamos enchendo os bolsos das empresas envolvidas. Enfim, antes que fique filosófico demais, tá na hora de encerrar. Sim, Pokémon é muito bom. Preenche a infância, a adolescência e a vida de muita gente com algo divertido, lúdico, apaixonante e que forma caráter até hoje. Quantas pessoas passaram a sair de casa e fizeram amizades por conta do Pokémon GO? Quantas pessoas estão sendo inseridas no cenário do eSports ou podendo batalhar com Pokémon pela primeira vez de graça nos seus celulares por causa do Pokémon Unite? E eu reforço, eu sigo gostando de Pokémon, eu sigo acreditando e sinto que eu vou seguir interessado no assunto enquanto eu puder. Mas saber o limite, como tudo na vida, é fundamental. Espero que vocês não me odeiem por esse episódio, mas é isso. Eu precisava externar de alguma forma as ideias que estavam rodeando aqui na minha cabeça. E vai lá, no Instagram, @vídeossemimagem e me fala se fez algum sentido pra você. Se você ainda joga ou não, se pretende comprar os próximos jogos e, enfim, quero saber os comentários de vocês. E ó, eu vou fazer um pix de R$ 15 pra primeira pessoa que mandar na DM do Instagram quantas vezes eu falei Pokémon nesse episódio, porque não foi pouco não.
É válido até o final de julho de 2022, para você que está no futuro. Um abraço e eu fui! Este podcast não se responsabiliza a pensar da mesma forma nos próximos episódios.